Bom dia, queridos, amados que estão conosco hoje, mais esse tempo aqui dessa série Inspire, onde queremos trabalhar com todos palavras de encorajamento, de um despertamento para a sua vida. E é muito bom poder ter você aqui com a gente hoje. Então eu e a Débora estaremos juntos aqui, conversando um pouco sobre essa temática, E creio que Deus fará coisas grandiosas na sua vida, na sua família e através de você também. Esse também é o nosso objetivo para esse tempo. Então nós temos um texto base que queremos deixar com você, que está na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, o verso 21, que diz assim: para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que sigam os seus passos. Então, o nosso desejo nessa manhã é que a sua vida seja inspirada pelo modelo Jesus Cristo. Esse será o nosso start, o nosso modelo principal com a pessoa de Jesus. Né, amor? Isso, bom dia a todos. Nós estamos muito felizes de compartilhar sobre esse tema com vocês. E cremos mesmo que aquilo que nos motivou a fazer isso, a nossa inspiração, que é Jesus, ela vai se espalhar, para todos que ouvirem essa mensagem. Então, para a gente começar, a gente separou algumas características da vida de Jesus, algumas coisas que Jesus fazia, que Jesus demonstrava, que nos inspira tanto, Então, para a gente começar, nós vamos falar da primeira característica, que Jesus era acessível, Então, nós todos concordamos ao olhar para a história de Jesus, o quanto ele era acessível. E como a gente vê isso? A gente vê isso na sua trajetória na Terra. Tudo o que ele fazia. Então, nós lembramos do texto onde fala da mulher do fluxo de sangue, há 12 anos sofrendo com aquela enfermidade. E ela precisou enfrentar uma multidão, que a multidão dificultava, mas Jesus não. Jesus esteve ali totalmente acessível para ela, a curando, se importando. Nós vemos também o quanto Jesus era acessível para as crianças, o quanto ele valorizava. As crianças não tinham dificuldade de chegar até ele. E também os seus discípulos, que conversavam com ele, caminhavam junto com ele, com total liberdade, sem dificuldade. Então, Jesus sempre se mostrou acessível, um caminho aberto, uma pessoa que dava total liberdade, nesse sentido, de estar junto com as pessoas, de se importar, de curar. E isso, então, a gente trazendo para as nossas vidas, a gente precisa fazer essa pergunta, A gente anotou também algumas perguntas sobre cada característica, que é o quanto nós somos acessíveis. Então, queria jogar a bola aí para o João, para a gente poder refletir sobre isso. Você se acha, João, uma pessoa acessível no teu dia a dia, nas coisas que você tem feito? É uma boa pergunta para esse tempo, Porque quando as coisas estavam antes, tudo tranquilo, antes dessa crise, dessa pandemia, nós tínhamos contatos com as pessoas aqui ao culto, Tanto pela manhã quanto à noite, nas células, e conversavam com a gente. Eu lembro algumas vezes aqui ao término dos cultos, as pessoas vinham, queriam conversar com a gente. Isso já é uma prova de um acesso, É tranquilo para as pessoas que estão próximas da gente também. Mas, nesse tempo de pandemia, nós não podemos estar aqui na igreja ou nas células, mas a nossa acessibilidade ela girou também em torno dos telefonemas, envios de mensagens, atendimentos online. Então, o que já estava acontecendo anteriormente só mudou o formato. Antes era presencial. Agora nós estamos entendendo que isso continuou, o mesmo acesso, mas agora, mediante a essas situações, abrimos para atendimentos por telefone, gravamos vídeos, recebemos mensagens. Então, respondendo a sua pergunta, eu me considero uma pessoa acessível, tanto na minha família, e você
pode completar isso também como esposa, as minhas filhas e também para a igreja, né? Não somente no âmbito de pastorear uma igreja, mas também pessoas de fora da igreja. Nós atendemos pessoas que não são membros da igreja em muitas circunstâncias. Às vezes um telefonema de um outro estado, uma indicação. Então essa acessibilidade nos tempos atuais, ela é de uma forma primordial para que venhamos a inspirar pessoas também com falas, com saber ouvir, como agir nesse tempo. Isso tem sido muito importante. Então, nós falamos um pouquinho sobre o Jesus que era acessível, né? Trazendo para um momento pessoal, prática das nossas vidas. E também, uma outra característica, né, que a gente colocou é que Jesus ele, se mostrava com uma empatia, né, muito grande. Jesus ele tinha compaixão. Duas passagens bíblicas que nós destacamos, primeiro foi a ressurreição de Lázaro, né? Onde Jesus está numa outra cidade, um outro contexto, a notícia chega até ele e Jesus leva alguns dias, mas Jesus chega até lá. É interessante que Jesus ele não chegou resolvendo imediatamente a ressurreição de Lázaro, mas Jesus ele sofre com, isso é a palavra compaixão, é sofrer com. Ele até chora, né? Exatamente, ele isso. Até chorou e sentiu a morte, né? A perda. Quando ele chega ali, por Lázaro ser também um grande amigo dele, Jesus ele se compadece, né? Ele tem uma empatia com aquele quadro que está acontecendo ali naquela família, que era uma família muito próxima dele também. Não era uma família que ele acabara de conhecer. Aí existia uma intimidade, existia um convívio também. Então, isso nos mostra que podemos trazer Jesus acessível a essa família e Jesus também sofrendo com o quadro que essa família estava vivendo. E agora nós temos o relato do leproso, né? E é interessante porque o leproso, ele fala com Jesus: Senhor, se quiseres, né, o Senhor pode me curar. E Jesus vai falar: eu quero. Jesus ele participa, Jesus ele fala, né? E aí nós vemos que aquele homem é curado ali mesmo por Jesus. E para a gente trazer isso para os nossos dias, né? Vou perguntar, agora eu vou jogar a bola para a Débora. Então vou perguntar para ela: a sua compaixão por outros pode ser notada em suas ações? O que você acha? Então, eu acho, voltando só um pouquinho nesse texto do leproso, eu acho muito interessante essa passagem que deixa claro o desejo de Jesus de curar. Ele não só curou, ele disse: eu quero, né? Então, verdade. Jesus está interessado, sim, nas nossas curas. Ele está interessado nos processos da nossa vida. Ele tem interesse, e isso é bem interessante de notar, né? Que Jesus deixa claro esse desejo: eu quero te curar, e ele cura. Então, como a gente está se inspirando em Jesus e trazendo isso para a nossa vida como um desafio para nós, eu penso que, né, essa pergunta, se a minha compaixão por outros, isso é notado, eu acho que não como eu gostaria, porque eu acredito que isso é um processo, um desafio diário. Eu acho que a gente sempre pode melhorar. Mas eu acho que, olhando há um tempo atrás, hoje eu já estou bem mais avançada nisso, né? No sentido de ser intencional. Então, de me importar mais, de estar mais atenta, de ter um olhar realmente de compaixão, de sempre me perguntar o que Jesus faria. Isso eu faço bastante, assim, o que Jesus faria nessa situação. E então eu acho que abre um caminho para isso, né? E eu tenho pensado muito sobre o amor prático, né? O amor de forma prática, porque amor, nós sabemos, falamos bastante disso, que é uma decisão e não um sentimento. Então eu decido amar. E se eu decido amar, eu também preciso decidir demonstrar esse amor, porque não adianta eu sentir e eu ter essa decisão no meu coração e eu não deixar claro isso. Por exemplo, para você: eu amo, 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 mas você não faz nem ideia, porque eu não demonstro, porque eu não tenho nenhuma atitude que revele isso. Então, quando Jesus diz também, ele está revelando o amor dele, o interesse dele, a compaixão, a empatia, né? Então, é importante a gente pensar nisso, nessa intencionalidade de nós sentirmos, nós decidirmos viver dessa forma, mas também demonstrar, porque é uma responsabilidade, né? Nossa. A gente até fez uma dinâmica em célula
encorajando, né, os membros da célula durante a semana a serem desafiados para realizarem gestos de amor. Na juventude, um tempo atrás, fizemos isso durante um mês, né, muitos testemunhos, não somente do falar, mas pagar uma conta, né? Jesus fez isso também, Jesus pagou a conta de uma pessoa que estava bem enfermo, voltou lá caso a dívida continuasse. Então, essas ações são importantes porque isso revela, isso inspira e isso vem anunciar boas notícias, né? Quadros novos, possibilidade de ver mudanças assim também. Isso, e dando continuidade nas características de Jesus, algo que é notório em Jesus é que ele é bom. Ele tem uma bondade excessiva, né? Amém. Jesus é muito bom. Então, isso também nos desafia. A gente lembra do texto da mulher pecadora, que está lá em Lucas esse texto, essa passagem, quando ela vai lavar os pés de Jesus com as suas lágrimas. Ela não tem nenhum nome citado, ela é uma mulher pecadora, né? E Jesus, com a sua bondade, ele permite que ela se aproxime dele, até para espanto do anfitrião ali da casa, né? Que não gostou muito, mas Jesus é bom e ele vê a fé daquela mulher, ele vê o interesse genuíno naquela mulher de se aproximar dele. E pela bondade dele, ele permite isso, né? Então, é algo que também nos desafia e entra muito no caminho da acessibilidade, né? O quanto nós conseguimos romper, às vezes, com os nossos paradigmas, com os nossos achismos, preconceitos que a gente tem e desenvolver uma bondade que é do céu, uma bondade que é além do natural. De permitir mesmo que muitas vezes pessoas, né, improváveis se aproximem, né, e que a gente possa ter algo a oferecer e se inspirar em Jesus com a bondade dele, né, que é sobrenatural, que é incrível. Está lá em Lucas 7, 37 a 50. E dentro disso é até interessante porque a gente, se for pensar, talvez essa bondade de Jesus e o caminho aberto que ele deu para essa mulher tenha transformado a rota de vida dela, né? Talvez ela teve esse encontro tão poderoso ali, foi tão aceita, foi tão cuidada naquele momento, que o futuro dela tenha sido diferente, o destino dela foi diferente. Então, a gente pode se inspirar nisso, porque através de um gesto de bondade, a gente pode ter a consciência e o temor no nosso coração que destinos podem ser mudados, porque a gente apresentou uma bondade que não é humana, né? Uma bondade que vem de Deus. Então, uma pergunta para nós é, né, se nós somos conhecidos e reconhecidos, talvez em ser mais bondosos rapidamente ou mais críticos, né, rapidamente, porque dentro disso também a gente pode revelar, né, o nosso coração tardio em se irar, né, e rápido em perdoar, rápido em ser bom. Então, como que é isso para você? Como que você vê essa característica? Hoje Jesus? A gente tem percebido que muitas vezes nós já julgamos e rotulamos aquela pessoa por aquela prática, né? A gente tem falado muito aqui e compartilhado com muitas pessoas que é isso que a Débora acabou de colocar. Tardio, ou seja, escute mais, ouça mais, perceba mais. Isso nos atendimentos é muito importante, né? Onde você consegue expressar bondade ouvindo a própria pessoa, fazendo uma leitura da sua história, né? Às vezes nós já somos prontos para dar nomenclaturas e lançarmos palavras. A pessoa acabou de comentar alguma coisa, acho que você já viveu isso já, né? A pessoa acabou de falar e você já tem um arsenal de palavras, de textos bíblicos, e às vezes aquela pessoa não precisa, naquele momento, de um arsenal bíblico. Ela precisa, na verdade, de um bom ouvido. Então, exalamos a bondade de Jesus e inspiramos pessoas quando nós aprendemos a ouvir. E isso, eu posso destacar isso com a minha própria filha. Já falei isso aqui também uma vez, e você que nunca ouviu pode desenvolver isso também. Eu perguntei para minha filha, e pergunto algumas vezes: filhas, como que o seu pai está? Né? Eu preciso melhorar em alguma coisa? Filha, como que está o seu coração? Então isso mostra que a bondade não está em receber elogios.
Mas a bondade está em você ouvir algo do teu próximo, daquela pessoa que te ama e ela também quer o melhor para você. E isso é muito importante, queridos, porque às vezes a bondade está em perguntar e não afirmar e falar alguma coisa. E isso é muito bom quando você encontra pessoas que perguntam e pessoas que sabem o momento e a forma de responder. Então Jesus ele vai expressar isso aqui nesse contexto mesmo. Jesus foi acessível, ele foi bondoso, né? Ele teve compaixão. Então a gente vê como que Jesus vai vivendo e nos ensinando isso. As palavras vão se repetindo, as características vão se repetindo. E você falou algo também interessante sobre o elogio, né? Então a gente até estava falando isso lá em casa. Tem um estudo vários estudos, na verdade, né, que falam sobre o poder do elogio. Tem um que eu achei bem interessante, que mostra realmente um grupo de pessoas que foram elogiadas em coisas que elas faziam e não criticadas nas coisas erradas. E essas pessoas elogiadas, elas se desenvolviam, Sim. Elas cresciam. Não porque elas eram perfeitas, mas porque aquilo que elas fizeram direitinho foi incentivado. E no outro grupo, onde só tinha crítica, as pessoas não desenvolveram, não cresceram, não avançaram. Então, a gente precisa mesmo trazer isso para a nossa realidade. Não é um elogio solto no ar, não é um elogio mentiroso. Mas a gente sempre fala isso, né? Ninguém é totalmente ruim, que não tenha nada de bom que possa ser elogiado e valorizado. Perfeito. Então, se os nossos olhos se voltarem para o que é bom, tiver essa bondade e olhar como Jesus olhou para essa mulher e não viu ela como uma pecadora. Jesus não rotulou essa mulher, ela era rotulada pelas pessoas, mas Jesus não a viu assim, ele viu como uma pessoa que tem valor, né? Ele se importou com ela e ele foi bondoso com ela. Se a gente tiver mais esse olhar, a gente pode ser mais intencional nisso. Como as pessoas têm dificuldade de elogiar as outras. E isso precisa romper, né? A gente precisa se inspirar mais em Jesus e ser uma inspiração e ser pronto. A Bíblia diz, é muito melhor dar do que receber. É tão maravilhoso elogiar, né? Poder dar isso, dar palavras de incentivo, né? Então, às vezes, em casa, com filhos, né? O filho de 10 matérias, 8 ele foi bem, em 2 ele não foi. E o que a gente faz? Pega as 2 que ele não foi bem. E muitas vezes critica e fica ali enfatizando o ruim. Mas as 8, né? A gente até brincou lá em casa. Vamos trazer algo bem real. Bom, bem real o nosso casamento. No início do nosso casamento, eu era muito assim, focada no que estava faltando. Então, por exemplo, o João arrumava a casa, lavava a louça, arrumava o quarto. E o que eu olhava? Que ele não secou a louça. Então, mas não secou a louça. Verdade. Daí o João me falava, mas eu varri a casa, eu arrumei a cama, eu lavei a louça. Não, mas você não secou a louça. Porque a nossa tendência, enquanto ser humano, com raríssimas exceções, é olhar para o que está faltando. E, às vezes, a gente, com um olhar crítico, mingua, em vez de gerar vida, né? Então, quando isso mexe, assim, e a gente tem esse entendimento e vira essa chave, tudo flui melhor. Então, procurar ser, né, rápido em elogiar, tardio em criticar e talvez você abençoar. Isso, e talvez você tenha recebido só crítica na sua vida. E você fala assim, mas como é que eu vou dar algo? Eu vivi a minha vida toda assim. Quando eu era criança, adolescente, eu sempre vivia assim. Era só uma marretada atrás da outra, uma palavra dura atrás da outra. Como é que eu vou dar isso? Então você pode começar com você. Por isso que essa série Inspire, a nossa oração é que isso venha inspirar a sua vida com exemplos da palavra de Deus. E isso venha trazer no seu coração uma mudança. E aí você pode assim, bem, já que os meus pais não fizeram isso comigo, a partir de mim, eu vou mudar esse quadro. Então, até mesmo hoje, talvez os seus pais vivos continuem a criticar você. E você pode desenvolver isso no seu coração e que isso venha a ser algo tão poderoso internamente que os seus pais ou aqueles que te criticam vão assim, como que pode? Eu critico essa pessoa, eu falo mal dela, eu reclamo dela, mas o seu linguajar, as suas verbalizações são tão especiais, algo vai acontecer nesses relacionamentos. Então isso mostra que não é o que fizeram com você que vai definir quem você é, mas é quem você escolher ser. Então,
por mais que seja uma dificuldade devido ao histórico, né, a história da sua vida, você pode mudar esse quadro e os seus filhos, a sua geração futura pode colher coisas totalmente diferentes do que você mesmo vivenciou. É interessante porque na nossa próxima característica, nós entendemos falar da pessoa de Jesus também, onde ele cumpria os seus deveres como filho e como irmão. Ele era submisso na sua casa. A gente lembra, né, o seu pai, José, carpinteiro. E a gente nunca fica pensando exatamente que Jesus veio como... Não, Jesus veio como homem, como servo. Filipenses fala isso, capítulo 2, que ele esvaziou da sua glória, tomou forma de servo, né? E veio também servir quem? Os seus pais. Veio servir a multidão, ao povo, mas ele veio servir dentro da sua casa, ele veio ser desenvolvido também e se submeter tanto às leis naquele tempo, tanto que ele é crucificado, e leis da paternidade e da sua própria mãe. Então, como é bom olharmos para Jesus filho, né, e ter um relacionamento familiar na sua casa, tendo uma convivência com o pai, com a mãe, se submetendo, mesmo sendo o próprio Deus também, né? O que você acha, Débora? Ele cumpriu perfeitamente, né, tudo na terra, enquanto o homem, sendo Deus, se humilhou, se fez servo, foi obediente, obedeceu às leis, deixando para a gente um exemplo, nos inspirando a fazer o mesmo. Exatamente. Né? Então, hoje, na nossa sociedade, existem leis, existem regras, existem normas, e Jesus foi quem deu o exemplo. Precisamos obedecer, né? Se ele, sendo Deus, obedeceu, quem somos nós, né? E as bênçãos alcançam, perseguem quem obedece. Então, é bem interessante pensar nisso, é muito poderoso pensar nisso. Eu acho que é um desafio para o nosso dia a dia, essa submissão de Jesus. Né? Isso, para minha vida enquanto mulher, isso me leva a um nível de submissão ao meu marido, às autoridades na minha vida, muito maior do que no meu natural e muito maior do que a sociedade nos coloca. Sim. Então, a gente precisa sempre olhar realmente para a nossa fonte de inspiração. Ele, sendo Deus, foi obediente em tudo. E é interessante porque esse é um assunto que às vezes gera muito debate, né? Ou debates, aonde a mulher sempre vai pontuar, né? Mas meu marido não é cristão, meu marido não vai à igreja, e eu vou, e eu sofro muitas coisas. A gente sempre entende o seguinte, o casamento, ele aconteceu. Então é preciso ter um desenvolvimento, nada como se fosse uma ditadura, né? Uma verbalização. Não, porque se eu não for, Deus me castiga. É preciso ter inteligência emocional para esse momento. É preciso ter o tempo tempo espiritual de busca a Deus e saber usar as palavras certas nesse tempo também. E dentro desse tema, né, de que ele foi obediente em tudo, a gente vê também um cuidado que ele tinha com a família, né? Na cruz, quando ele estava sendo crucificado, ele falou para o seu discípulo João ali, né? Eis aqui a sua mãe, apontou para Maria. Maria, eis aqui o seu filho. Como quem diz, cuidem um do outro, porque eu estou indo. Né? Então, ele deixa a casa em ordem, ele é cuidadoso, ele não era um filho negligente. Ele não abandonou a sua mãe, né, na terra e simplesmente foi ao pai. Ele deixou em ordem as coisas. Ele foi esquecido demonstrou um cuidado. No templo, né? Foi esquecido no templo, mas ele não se esqueceu. Né? Então, Exatamente. Ele é a nossa inspiração. E dando continuidade, a gente vai falar também sobre uma característica de Jesus, que ele era amigo. Jesus era um amigo perfeito, é o amigo perfeito. Né? A gente vê dentro da acessibilidade que a gente falou no início, ele sendo acessível também com seus amigos. Então, por mais que aqueles discípulos que eram os amigos de Jesus, por mais que Lázaro, enfim, todas as pessoas que caminharam com ele errassem, Jesus tinha muita paciência, Jesus não os abandonava. E aí a gente pode trazer isso para a nossa vida, né? Quantas vezes a gente tem pouca paciência com os nossos amigos, ou no primeiro deslize a gente já abandona, a gente já fica com raiva, fica magoado, fica chateado, às vezes não dá nem a chance da segunda milha, né? Da segunda conversa, de um entendimento. Então, Jesus é o nosso exemplo nisso também, amigos.
que estão com você, mesmo que errem, sabe? Continue, converse, dê espaço, né? Anotamos aqui o texto de João 15:13, que Jesus vai dizer: ninguém tem amor maior do que este, que alguém entregue a sua vida em favor de seus amigos. É muito amor, né? Dar a vida foi o que ele fez. Então, é um desafio, é uma inspiração, é algo que nos impulsiona a ir além, né? E a gente fez uma pergunta aqui: você continua sendo amigo mesmo quando os outros te irritam ou te ofendem? Como que é isso? É engraçado porque não é tão simples, né? Às vezes, eu lembro dos meus amigos lá atrás, hoje mesmo, falávamos sobre isso, nossos amigos lá de trás, quanta saudade, né, nós temos, porque você vai convivendo com a idade, o tempo, e a gente sente, né? Às vezes são anos sem rever essas pessoas, mas uma coisa que nós falamos sobre isso algumas vezes é que o amigo, ele defende, né? O pastor Hernandes Dias Lopes e o Jeremias, eles têm até um link que eles fizeram essa conversa, né? E falando assim, olha, o amigo, na verdade, ele defende no público, né? E chama a atenção do amigo no particular, no secreto. Então, como é bom nós termos pessoas que nos defendem, né? Que compram a nossa visão. Eu sempre lembro, a Débora pregou uma vez sobre os amigos na fornalha, entraram juntos lá. Poderia falar assim, não, você vai, eu vou embora. Não, os 3 entraram juntos lá e saíram juntos. Então, como é importante nesse tempo você ter um amigo que dê conselhos saudáveis, não o que você quer ouvir, né? Mas o que você precisa ouvir e desenvolver a partir disso. E a gente falou um pouco sobre isso, sobre amizade na nossa live do Quinta Delas. E algo que veio do céu, assim, como uma inspiração, é que muitas vezes a gente tem uma cobrança de ser amigo íntimo de muita gente, e isso não vai acontecer, a gente não dá conta disso, né? Verdade. Jesus tinha os seus íntimos, Jesus tinha os amigos íntimos dele. Mas Jesus, como nossa inspiração, ele tinha uma atitude amiga com todos. A atitude era amiga, né? Então, um ombro, conselho, e, enfim, bondade. Então, isso para nós, para nossa realidade, precisa ser uma verdade. Nós não vamos ter amigos íntimos, talvez em grande quantidade. Vão ser poucos os íntimos. Mas a nossa atitude, que somos chamados para ser sal e luz, ela precisa ser uma atitude amiga, né? E então isso também é algo que, dentro da característica de Jesus como amigo, isso é bem importante, né? Verdade. E a gente pode exercitar isso e perceber também se nós estamos construindo relacionamentos com amigos verdadeiros, a questão de cobrança, a questão de dicas. Eu tenho pessoas hoje que nós não temos muitos amigos, né? Eu acho que você que também está assistindo não tem aquela quantidade imensa de amigos. Mas esses que são amigos, você pergunta, você pede feedback, você pergunta, por exemplo, eu faço isso às vezes com os nossos pastores. Como é que eu estava pregando, as temáticas, como que está a caminhada da igreja, né? Nosso líder de célula, a gente pergunta também. Às vezes vem umas falas legais, às vezes vem umas falas que a gente não gostaria de ouvir, mas é preciso ouvir, porque nós vamos crescer com esses amigos também. A última característica que a gente queria pensar hoje é sobre a pessoa de Jesus, onde ele foi corajoso, ousado e destemido. Então, isso veio de uma forma assim muito forte no nosso coração, porque Jesus ele vai expressar isso, né, quando ele vai entrar no templo. E ali eles estão fazendo aquelas negociações, né, fazendo ali como um covil de salteadores, né, ali fazendo negociações. E Jesus ele entra ali de uma forma corajosa, né, de uma forma sem medo. Ele vai para cima ali, ele resolve aquilo ali. E muitos pensam que Jesus ali estava irado, né? Jesus estava totalmente descontrolado. Na verdade, Jesus, esse é um dos momentos
que vai expressar o final do ministério de Jesus. É dois momentos. E vemos que Jesus ele está trabalhando com a ordem e de uma forma corajosa. E eu fico sempre pensando assim, hoje a nossa bandeira nacional, bandeira do Brasil, está escrito lá, ordem e progresso. E como é importante pessoas que venham a nos inspirar e sermos pessoas onde vamos inspirar outros a querermos que as coisas sejam colocadas em ordem como Jesus fez isso também. E a gente fez também uma caixinha de pergunta, duas na verdade, lá no nosso Insta da igreja, sobre o que te inspira e as características das pessoas que te inspiram. Então, algumas respostas aqui, compartilhar. O que te inspira? Natureza, o amor de Jesus por mim, pecadora, contemplação, música e contemplar a natureza, meus pais e avivalistas. Estas foram as respostas. Boas, né? Boas. Muito profundas. E a característica das pessoas que te inspiram. Constância e coerência, ousadas e corajosas, constância, equilíbrio e paixão, alegria e equilíbrio, persistência e acessibilidade, proatividade, generosidade, intimidade com Deus, coração bom, humildade, sucesso nos planos de Deus. Muito bom, porque é muito interessante, muito bom também a gente ter essa consciência de que pessoas nos inspiram. E isso é maravilhoso, né? Eu sempre que tenho alguma referência, assim, por exemplo, com o Ministério de Mulheres, eu busco referências que mulheres bem-sucedidas nos seus ministérios, quem são essas mulheres, né? O que elas fazem, como é o devocional dela, o quanto elas buscam do Senhor, como são elas em casa, o que eu puder saber, eu quero saber. Por quê? Porque se eu tenho visto Deus na vida dela, se eu tenho visto o ministério florescer, eu quero copiar também o seu processo, eu quero me inspirar no processo, porque às vezes a gente vê quando a pessoa chega lá, mas há um preço que é pago, né? De renúncia, de obediência, de santidade, de às vezes noite sem dormir. Então, eu gosto de pensar nisso, porque isso me inspira e me motiva. E também me dá um temor de pensar, se eu tenho inspirações, alguém está se inspirando em mim. Também. Então, eu preciso ter esse temor e ter essa intencionalidade no meu dia a dia, né? E é interessante porque essas pessoas também não se mostram como super-heróis, né? São as que mais inspiram, as naturais, né? As pessoas reais, né? Isso. Pessoas reais são as que mais inspiram. Exatamente. Então, isso é uma coisa importante que a gente percebe. Eu tenho líderes, pastores que me inspiram. E, em vários momentos, eu vejo colocando suas limitações. Então, às vezes, a gente pensa em pessoas para nos inspirar que são perfeitas, que nunca erram. Isso não existe. Nós temos nossas limitações, nossos pastores, líderes, são pessoas que colocam, às vezes, suas vulnerabilidades também. E isso é importante, é muito bom. Se você achar uma pessoa falando e não ter erro algum, não tem uma queda, um problema, isso pode não soar muito bem, né? Para quem está ouvindo, essa pessoa é tão perfeita que eu nunca vou buscar essa inspiração para mim. Mas às vezes é muito importante colocarmos também nossas limitações. Isso também inspira, né, pessoas também. E algo que a gente quer deixar com vocês para encerrar aqui essa nossa conversa é que Jesus não é só um exemplo, Jesus não é só um modelo, Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. Então, tudo que a gente faz, toda essa inspiração dele, é nele que nós vivemos. Então, nós caminhamos nele, nós nos movemos nele. Então, Jesus está conosco, presente no nosso dia a dia, para que a gente consiga trazer toda essa inspiração para a prática, viver isso. Isso é possível, né? Porque é nele, é no caminho. Então, Jesus morreu, Jesus ressuscitou e Jesus deixou esse caminho livre, esse acesso nele até ao Pai. Então, isso é muito poderoso e maravilhoso de se pensar também, né? É verdade. Isso é muito bom. Gente, a gente quer que você seja edificado por esse tempo, né, que nós estamos trabalhando todos os domingos pela manhã, às 10 da manhã, e nós teremos os próximos domingos, né, dentro desse tema, com outras pessoas também, onde nós cremos que pessoas vão nos inspirar para crescermos e sermos pessoas desenvolvidas como família,
né, como cidadãos, funcionários e empresários e tantos ramos, tantos lugares que nós vamos caminhar e chegarmos até eles. Então, nosso encorajamento é que você seja inspirado também por esse tempo aqui, né, pela vida de Jesus, as experiências que contamos, e você venha agarrar isso para você também desenvolver isso e que você seja também um canal de inspiração para muitas pessoas em sua volta. Amém? Então nós vamos orar pela sua vida, orar pela sua família e agradecer a Deus por esse tempo aqui que nós cremos que, por certo, vai edificar muitos corações. Tá bom? Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, pela tua graça, pelo teu favor. Somos imensamente gratos, Pai, porque na pessoa de Jesus encontramos acessibilidade, Senhor, encontramos coragem, bondade, fidelidade, amor. Pai, como é bom podermos ter um modelo, Senhor Deus, que com a sua perfeição nos ensinou tantas pessoas enquanto esteve aqui presencialmente, fisicamente, demonstrou amor, cuidou de pessoas, teve, Senhor Deus, compaixão de tantas pessoas, exortou. Isso, Senhor Deus, inspirou os seus discípulos e tantas pessoas e continua inspirando tantas multidões nos dias de hoje. Senhor, nós queremos exaltar e glorificar o teu nome por esse tempo de aprendizado, Senhor Deus, de edificação. E também aqueles que estão assistindo agora, que a tua boa mão, Pai, esteja com cada um deles. Que venha, Senhor, os corações serem despertados pelo poder do nome de Jesus. E que tenhamos, Senhor Deus, famílias, vidas inspiradas, aptas para inspirar outros, para que o teu nome seja glorificado, ó Deus, e divulgado, compartilhado através de palavras, ações e gestos. Nós te agradecemos por esse tempo, no poderoso nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Até domingo que vem. Amém. Deus abençoe.